A linguagem musical do Barroco. Bom, o Barroco é aquele período compreendido de por volta de 1600, com o nascimento da ópera, até 1750, com a morte de Johann Sebastian Bach. Essas datas elas não são exatas, elas não são precisas, elas são simbólicas. Porque toda mudança de estilo, toda mudança de período na história da música, ele é feito de forma gradual. Para o homem barroco, o mundo é um grande teatro, com símbolos e códigos, e o homem é ator nesse palco. Tudo muito ornamentado, fantasioso, criando ilusão. E isso também se aplica à música, ela tem que causar emoção. Para causar essa emoção, a música é repleta de uma simbologia traduzida como a teoria dos afetos. Isso é, uma forma de emocionar, de tocar a alma através de códigos dentro da própria música. Vou dar alguns exemplos de como que era essa teoria dos afetos ou doutrina dos afetos aplicado à música. A alegria, por exemplo, ela exprime-se pelo modo maior, a consonância, o registro agudo, o andamento rápido. A tristeza pelo modo menor, a dissonância, o registro grave, o andamento lento. Meio tom significava dor, lamento. Os ritmos também obedeciam à teoria dos afetos. Por exemplo, ritmos rápidos eram ligados a passional, fogoso, decidido, danças de guerra, turba. Ritmos lentos já eram ligados a hinos, indecisão, passividade. Um outro exemplo da teoria dos afetos aplicado à música é a linha melódica. Quando ela é ascendente, quando a música vai para o agudo, ela significa que está representando o céu. E quando ela é descendente, indica morte. Enfim, é um mundo repleto de uma simbologia, como se fosse um dialeto mesmo. Recentemente, a partir de metade do século passado, tem sido feita muita pesquisa no sentido de entendermos, de compreendermos melhor esse universo, entender melhor esses códigos. Hoje em dia nós temos acesso aos tratados da época, que mostravam todo o panorama musical para o aluno, criavam verdadeiramente aquela relação de mestre-aprendiz no ensino da música. Ao invés de retratar exercícios técnicos e mecânicos para o instrumento, que isso foi uma prática de massificação pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, os métodos, os tratados mostravam ao aluno conceitos sobre ornamentação, sobre articulação, improvisação, interpretação e também sobre o próprio instrumento. Na bibliografia moderna tem tido muitos livros bons sobre esse tema. Eu recomendo 2 livros em português, que é o Em Busca de um Mundo Perdido, da flautista Laura Ronay, e o maravilhoso livro Discurso dos Sons, de Nikolaus Harnoncourt, aqueles que quiserem conhecer melhor esse universo. No Barroco também, a música instrumental passou a ter a mesma importância que a música vocal. Isso se deve também ao fato de que muitos instrumentos foram aperfeiçoados, né? Eu cito aqui o exemplo dos violinos. Os violinos viveram seu apogeu no período barroco com os construtores de Cremona, Stradivari, Guarneri. Isso fez com que os compositores alimentassem mais esse repertório de música instrumental. O próprio embrião de muitas formas musicais teve aí no barroco, com essa melhora dos instrumentos, com a melhora das escritas para os instrumentos, por exemplo, as trio-sonatas, o concerto grosso, o concerto solista, suíte e outras formas musicais. Agora eu vou falar de uma parte muito importante do barroco também, que ele era conhecido como a era do baixo contínuo. O que seria esse baixo contínuo? O baixo contínuo é uma voz grave, daí baixo, que toca o tempo todo acompanhando uma voz melódica, uma ou mais vozes melódicas. Por isso que toca o tempo todo contínuo, assim baixo contínuo. Esse baixo contínuo, essa voz, ela era executada por um instrumento de teclado, geralmente o cravo ou o órgão, mais o cravo. E ele ganhava um reforço na voz grave, ou seja, na mão esquerda do cravo, pelo violoncelo ou fagote. Então, como que era esse baixo contínuo? O compositor escrevia a voz do baixo, ou seja, escrevia a clave de Fá, a mão esquerda do cravo, que o violoncelo tocava junto, e dava umas dicas, dava umas cifras, tinha umas cifras, uns números embaixo dessa linha do baixo contínuo, que permitia com que o continuista, aquele instrumentista que iria executar o baixo contínuo, fizesse a realização harmônica. Então ele, de certa forma, improvisava harmonicamente em cima de um baixo cifrado. Como exemplo, esse primeiro movimento da sonata em Mi menor para flauta e baixo contínuo de Bach, BWV 1034, vocês podem reparar
que tem a linha da flauta, ou seja, a linha que o Bach escreveu, e a mão esquerda do cravo, que é a linha que o Bach escreveu também. Vocês vão perceber que tem uns numerozinhos embaixo de algumas notas. Isso são as cifras. Então isso é que vai orientar o executante a fazer a harmonização com a mão direita, que é essa mão que vocês estão vendo aí, que foi editada por alguém. Alguma pessoa fez essa realização do baixo contínuo para que essa partitura fosse editada. Um outro instrumentista, um outro cravista pode e deve fazer também a sua realização desse baixo contínuo. No caso desse exemplo, dessa partitura, é a realização de um músico. Isso permitiu com que as sonatas tivessem um avanço quanto à escrita, porque às vezes fazia uma trio sonata, uma flauta e um oboé com baixo contínuo. Então o baixo contínuo, aí, como eu disse, não era um instrumento, era uma voz, e que na verdade tinha um reforço, aí, a condução harmônica pelo continuista, o cravista, que fazia essa realização pela mão direita. Existia também as sonatas para o instrumento melódico, por exemplo, uma flauta e cravo obligato. Aí nesse caso era uma música a 3 vozes, ou seja, o compositor escrevia a voz da flauta, a mão direita do cravo e a mão esquerda do cravo, que aí poderia ser interpretada também como um baixo contínuo, no sentido de ganhar de repente um reforço aí de um violoncelo ou de um fagote. Nesse exemplo da sonata em Si menor, para flauta e cravo obligato de Johann Sebastian Bach, BWV 1030, nós percebemos aí a voz da flauta, que o Bach escreveu. Nós visualizamos também a mão direita do cravo, que é uma voz que o Bach escreveu também. E nós vemos a mão esquerda do cravo, que, como eu disse antes, pode ganhar um reforço de um violoncelo ou um fagote. Porém, esse tipo de escrita não permite ao instrumentista improvisar a harmonia na mão direita. A mão direita ela tem uma voz independente. Nesse caso, essa sonata do Bach é uma trio sonata. Ela é uma sonata com 3 vozes: a voz da flauta, a voz da mão direita do cravo obligato e a voz da mão esquerda desse cravo obligato, que pode funcionar como um baixo contínuo no sentido de receber um reforço de um instrumento grave.